Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E nesse quarto domingo do Advento, a liturgia nos apresenta alguns textos que eu gostaria de partilhar com todos vocês e que nos coloca diante do grande mistério. O que acontece no Natal é o grande mistério da revelação. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16, ele vai colocar para nós que a pregação dele e a pregação de todos os apóstolos e de todos os evangelizadores de todos os tempos deverá sempre consistir na pregação de Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo que é pregado? É de acordo com a revelação do mistério. Esse mistério que foi manifestado e esse mistério que foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. Veja bem como é interessante isso, né? O mistério de Cristo, ele é revelado. E uma vez revelado, ele é anunciado. E uma vez anunciado, o que se espera é o fruto desse anúncio. E qual é o fruto desse anúncio que se espera? A obediência da fé. A palavra obediência, ela vem do latim abaudire. É uma escuta, é um ouvir. Não aquele ouvir onde entra pelo ouvido, o cérebro decodifica e a pessoa entende o que ela está ouvindo. Essa escuta ela é diferente. Ela vem pelo ouvido, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no outro trecho, um pouco antes. A fé vem pelo ouvido e depois a fé entra no coração. Ou seja, ela vai no mais íntimo da pessoa. Então ela não fica apenas dentro daquela dimensão racional, daquela dimensão inteligível, tá? Ela não fica só na compreensão. Entendi o que foi que você falou. Não é isso. Ela mexe com a pessoa, né? Ela não é um mexer só para atiçar emoções. É um mexer para realizar uma ação transformadora. A palavra é sinônimo de ação. Quando Deus fala, Deus age. E quando Deus age, Deus transforma. Porém, é muito importante que quem ouve e quem se deixa moldar por essa palavra, se deixa transformar, se deixa trabalhar por essa palavra, se coloque, como eu disse, se deixa. Quando eu estou falando do deixar-se, eu estou falando de uma atitude de docilidade, de uma atitude de abertura, de uma atitude de correspondência. Eu estou falando da palavra atitude. Não é uma postura passiva, apática. É uma postura de colaboração. E essa atitude de colaboração, ela está muito ligada àquilo que está escrito no segundo livro de Samuel, né? O Senhor te anuncia que te fará uma casa. Deus tá falando através do profeta Natã a Davi, ao rei Davi, que Deus mesmo vai fazer para Davi uma casa. E o que é a casa? A casa é um símbolo da vida. Quando Deus vai entrar na minha casa, ele vai entrar na minha vida. Deus vai visitar a casa de Zaqueu, o cobrador de impostos. É porque Deus vai entrar na vida de Zaqueu. E transformou a vida de Zaqueu, que antes era um ladrão, e que ficava surrupiando lá os bens das pessoas, enrolando, enricando assim de uma maneira desproporcional, de uma maneira assim ilícita. De repente Zaqueu se transforma e vai dar os seus bens para os pobres e vai restituir aquilo que ele trapaceou. A vida mudou. E por que a vida mudou? Porque ele fez uma experiência com o Senhor que construiu para Zaqueu uma casa. Então a casa é a minha vida, é a minha história, são as minhas disposições. Aí aqui a gente entra dentro do mistério onde Maria
emerge, né? Lucas 1, 26 a 38, aquele famoso texto da Anunciação. Maria emerge como essa figura de casa, onde nela o mistério acontece. E Maria se torna a mãe de Deus. Mas Santo Agostinho diz uma coisa muito importante. Antes de Maria tê-lo acolhido no seu ventre, ela já o tinha acolhido no seu coração. Não existe o missionário, não existe o apóstolo que não tenha sido antes um discípulo. Maria já viveu esse discipulado na escuta da palavra, nesse estado de atenção àquilo que Deus quer dela, para que depois ela assumisse a missão que Deus lhe confiou, que é exatamente ser aquele instrumento através do qual o Verbo de Deus ia se fazer carne e ia habitar entre nós. Ia manifestar todo o seu poder, ia manifestar toda a sua glória. Então, de alguma maneira, nós precisamos entender que esse mistério que foi revelado, ele também nos deixa grávidos de Deus. É uma expressão interessante, né? A nossa vida interior, grávida de Deus, ela vai irradiar Deus. É assim que tem sentido o nosso cristianismo. O nosso cristianismo, ele tem sentido na medida em que nós ficamos cheios do Verbo. Nós acolhemos o Verbo para depois transmitir o Verbo que nós recebemos. Quando eu estou falando de Verbo, eu estou falando da palavra eterna de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por obra do Espírito Santo vem realizar esta obra de cristificação. A acolhida do Verbo, entenda bem uma coisa, a acolhida do Verbo, a acolhida da palavra, não é só porque eu estou com Jesus no meu coração e Jesus me enche de alegria e me enche de tantas felicidades e realizações. Isso vai acontecer também. Mas atenção, o Espírito de Deus, ele vai fazer uma obra de configuração a Cristo. Configuração significa que a minha vida vai ser modelada pelo Espírito de tal maneira que eu me identifique com ele. É como um barro nas mãos do oleiro. O barro vai ser trabalhado com água. É o batismo. Depois, aquele vaso de barro que foi plasmado pela mão do divino oleiro, ele vai ser depois cozido. Tem a experiência do fogo, a experiência da purificação, a experiência do amadurecimento, da consolidação que o Espírito de Deus vai fazer, cozendo aquela obra que Deus modelou com a sabedoria e com a habilidade de suas mãos providentes. Olha que coisa interessante. O batismo e também o fogo do Espírito. O Espírito é água, água viva, e o Espírito também é fogo. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer dentro de processos. Vai acontecer dentro da dinâmica da vida, da concretude da existência, no cotidiano, no nosso feijão com arroz, na nossa convivência com as pessoas, na nossa interação com as circunstâncias que, de alguma maneira, fazem parte da nossa vida. Não procurando o mundo ideal, mas dentro da realidade da vida, com seus altos e baixos, com seus desafios, né? Com todas as nossas lutas para que nós nos transformemos, para que nós sejamos melhores, sejamos diferentes. E esta obra vai durar a vida toda. Mas o que eu posso desejar para mim e para vocês, todos que estão me escutando? Que a nossa vida, ela seja pautada, a nossa vida se torne cada vez mais um eco, um ressoar dessas palavras. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
que a palavra faça em nós, que a palavra realize em nós. E que para que a palavra realize em nós, para que a palavra opere em nós, nos seja dada a graça de sermos os servos do Senhor, de nos colocarmos a serviço do Senhor, para que Ele, encontrando em nós essa disponibilidade, essa generosidade, esse mistério da maternidade de Maria, aconteça em nós também. Eu já cheguei a dizer algumas vezes que o cristão é um pouco vive uma espécie de maternidade de Deus. É um pouco mãe de Deus. Eu pensava que eu estava dizendo assim um pouco de bobagem, mas eu descobri que Santo Ambrósio falava isso. E eu disse, acho que eu não estou dizendo bobagem, não. E por quê? Por uma razão muito simples. O cristão acolhe a palavra no seu coração, essa palavra é gestada no coração do cristão, e o cristão depois partilha essa palavra com os outros. Irradia, né? Doa essa palavra que ele recebeu para os outros. Discípulo, missionário. Essa foi a vida de Maria, que essa seja a nossa vida também. E assim pode ter certeza, se nós nos empenharmos seriamente em viver na acolhida desse mistério que foi revelado, se nós nos dispusermos a viver a obediência da fé de que fala o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, se nós mergulharmos nesse conhecimento desse mistério, ou seja, nessa familiaridade, conhecimento não é só uma aquisição intelectual, conhecimento é uma familiaridade com os divinos arcanos, familiaridade com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus faz, pode ter certeza que a nossa vida vai ser um contínuo Natal. Aí assim o Natal, felizmente, não vai se transformar apenas naquela festa que, infelizmente, foi reduzida só ao consumo, foi reduzida só a festas, onde muitas vezes o aniversariante acabou ficando, passa despercebido, para não dizer tantas vezes desprezado. Que Deus nos conceda esta graça e que a intercessão da Virgem Santíssima, da Virgem Maria, o nome da Virgem era Maria, que ela venha em nosso auxílio, que ela interceda por nós, para que, como servos do Senhor, também em nós se faça sempre segundo a sua palavra. Deus te abençoe, um grande abraço e boa preparação para as festas que se aproximam.